Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Eu tenho para te dizer que existem 3 histórias. Existem no mínimo 3 histórias. A história que as pessoas contam sobre você. A história que você conta sobre as pessoas. E a sua história completa. Não estou dizendo aqui que é a sua história verdadeira, mas a sua história completa. Porque a história que as pessoas contam de você é o que elas pensam daquilo que elas conhecem sobre você. A história que você conta para as pessoas sobre você vai ter um pedaço da sua história. Mas só você e Deus sabem qual é a sua história completa. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor para falar sobre isso. Está no livro de Êxodo, Êxodo 15, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Bom, aqui uma das histórias da palavra do Senhor. O povo hebreu acabou de sair da situação de escravidão. Foi liberto por Moisés, né? Foi liberto por Deus, guiado por Moisés, do povo do Egito. Estava no deserto aqui, já no 3º dia de caminhada, começou a murmuração. Mas essa é a nossa visão. Essa é a história que eu estou contando, da história da palavra de Deus. E quando a gente conta uma história, tem o nosso julgamento. Você e eu podemos pensar assim: pô, eles foram libertos. Foram libertos da escravidão. Já estão reclamando, não creem em Deus? Mas pensa comigo uma coisa. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. E falando da palavra de Deus, a palavra aqui tem quase 5.000 anos. Essa passagem, né? Como era o contexto daquela época? Em que situação aquelas pessoas viviam? Essa história foi escrita por Moisés. E os fatos estavam acontecendo naquele momento, naquele contexto histórico. E hoje você e eu, lendo essa história, a gente pode ficar revoltado. Ah, eles foram libertos do deserto e já estão aí reclamando. Nós não sabemos o contexto da história deles. Imagina você e eu. Você e eu, se a gente come frango 2 dias seguidos, já está reclamando. Ah, meu Deus, frango de novo. Ovo de novo. Carne de novo. Por muito menos a gente já reclama. Como é que a gente pode pegar uma história muito distante da nossa e julgar dessa forma? Ah, acabaram de ser libertos, já estão reclamando. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. A história que a gente conta sobre essa história tem o nosso julgamento. A história que a gente conta sobre nós mesmos não tem o nosso julgamento. Mas a história que contam sobre nós também tem julgamento, como nós fazemos aqui. Se você acompanhou esse início comigo, tenho certeza que você também julgou. Você também julgou como eu julguei. O problema... Julgar já é um problema, né? Nós não temos que julgar porque só existe um juiz.
Deus é o justo juiz. Mas pior que julgar as histórias das pessoas é espalhar o nosso julgamento, é externar o nosso julgamento. Nós não gostamos quando as pessoas saem por aí tirando conclusões precipitadas daquilo que acontece com a gente. Quando eu disse que existem 3 histórias, né? 3 histórias. A história que contam sobre você. O que as pessoas têm falado sobre você. O que você tem falado para elas, você e eu, né? O que nós temos falado para as pessoas. O que elas têm falado de nós. E qual é a nossa história completa. Só quem sabe a minha e a sua história completa. Você sabe a sua, eu sei a minha e Deus sabe a nossa. Inteira. Só. Então não se importe com as histórias que as pessoas estão falando de você. Não se importe com isso. Não se preocupe com isso. Sim, tome atitude se as histórias que estiverem te contando sobre você forem mentiras que estão te prejudicando, claro. A gente tem que tomar atitude. Ah, não é porque a gente serve a Deus, a gente busca a Deus, que também vai ser massa de manobra para coisas erradas. Não. Por isso que existem as leis, as histórias que contam sobre você e eu, que não são verdades. E que podem de alguma forma te prejudicar ou me prejudicar. A lei está aí para isso, para nos proteger. A lei humana para nos proteger. A lei de Deus para nos proteger mais ainda. Então não se preocupe, não caia em tristeza, mágoa, depressão, ansiedade, preocupação. A diferença não está no que as pessoas vão falar de nós. Porque elas vão falar. A diferença está no que nós vamos fazer com isso. O que você e eu vamos fazer com as histórias que as pessoas contam de nós que de alguma forma está nos prejudicando ou vai nos prejudicar. Primeiro, buscar os nossos direitos. Trazer os fatos. Uma história verídica aqui como a palavra do Senhor. História com H e não história. Uma história verídica. Precisa ter fatos. Então as histórias que contam sobre você, que não tem fatos, não são histórias verídicas. Poderiam ser chamadas de histórias se fosse algo para divertir ou para compartilhar com as pessoas, mas não é. São mentiras. Mentiras não podem ser tratadas nem como história, nem como história. Tem que ser tratado como mentira. E os fatos têm que vir à tona. Aqui você e eu julgando essa história da palavra de Deus. Ah, o povo acabou de sair do deserto, já está reclamando? É o nosso julgamento. Mas eles estavam reclamando porque está escrito. É um fato, está escrito isso. É a palavra de Deus. Mas sabe qual é a máxima? Sabe qual é o que Deus tocou no meu espírito para falar sobre isso? O problema é que o que a palavra de Deus nos quer mostrar com isso é que ao invés de perder tempo reclamando e murmurando, eles tinham visto Moisés ajudá-los, guiado por Deus, a sair do Egito. Foi a mão de Deus que fez. Não foi Moisés, não foi o povo. Aquele povo não merecia como você e eu não merecemos, porque não é pelas obras. Hoje é pela graça, né? Essa época aqui, Jesus estava lá, mas não estava feito carne, como no Novo Testamento, que habitando em meio de nós, como uma pessoa, como você e eu, estava em espírito, porque é Ele mesmo que diz que desde o princípio eu sou. No princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne a partir da época do Novo Testamento. Aqui Jesus estava em espírito. Mas a diferença, que é um aprendizado para nós, será que se esse povo, ao invés de reclamar, o que vamos beber? Já começaram a murmurar, o que vamos beber? Se eles junto com Moisés
Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer um sacrifício a Deus, que era como era feito naquela época. Hoje é pela graça, na época era por sacrifício. Ofereciam um holocausto para Deus. E Deus atendia as petições. Deus atendia tudo que Moisés pedia. Se aquele povo tivesse entendido que ao invés de murmurar e reclamar aqui 3 dias de algo impossível para nós. Vamos ser bem claros. A gente pensando de uma forma prática, de uma forma humana, é impossível tudo que eles passaram. Aquelas 10 pragas, a praga dos primogênitos que não pegou o povo do Egito, o povo hebreu, aliás, pegou o povo do Egito e não pegou o povo hebreu, pelo sinal que Deus ordenou que fizessem nas portas. Depois o mar se abrir e o povo hebreu passar em meio ao mar, terra seca, e depois o mar se fechar e aquele povo que estava perseguindo, o povo egípcio, a guarda egípcia, o mar se fechar e eles ficarem para trás, e o povo hebreu liberto e ninguém se perdeu. Se eles gastassem mais tempo, na verdade não é gastar, se eles parassem de gastar tempo murmurando, 40 anos murmurando no deserto, e a primeira geração não entrou na terra prometida, porque eles não entenderam que sim, as situações difíceis vêm, como Jesus declara, no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele veio para nos ensinar. Nesta época Jesus não estava entre eles em carne, mas estava em espírito, junto com Deus, junto com o Espírito de Deus, hoje chamamos de Espírito Santo. Se eles entendessem que bastava pedir, como Moisés fazia, ao invés de se irar, se irritar, reclamar que estavam ali, pedir a Deus: Pai, estamos sem água, essas águas são amargas, socorre, Pai, me socorre, meu Deus. É esse o aprendizado que tiramos dessa história. Existem 3 histórias que contam sobre você e sobre mim. As histórias que as pessoas contam, não podemos dar atenção. Temos que tratar se estamos sendo prejudicados por essas histórias. Mas a diferença não está em evitar que as pessoas falam, porque elas vão falar. A diferença está no que você e eu vamos fazer com as histórias que contam sobre nós. São mentiras? São verdades? Se são verdades, cuidado para não encher o seu ego. Se são mentiras, trate, não permita. Traga os fatos à tona. Não é para nos calarmos, Deus vai agir no meio, vai. Mas tem a nossa parte. Não podemos permitir as injustiças. Traga os fatos à tona. Cuidado com as histórias que você conta sobre você mesmo. As histórias que eu conto sobre mim. Tem que ser baseado na verdade. Porque é uma história que nós contamos para as pessoas, para nos engrandecermos ou para nos livrarmos de situações complicadas. Uma hora, como se diz popularmente, a casa cai. A verdade vem à tona. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade está em Jesus Cristo. Ele próprio relata isso. Ele mesmo relata isso em um versículo dos mais conhecidos aí, né, da palavra de Deus. João 14,6. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a verdade aparece, a verdade vem à tona, porque a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Então, existem 3 histórias. Cada história tem a sua verdade. Porque é a interpretação daquelas pessoas que estão contando. É a interpretação daqueles que falam de você. É uma verdade para eles. A história que você conta para elas é uma verdade para elas. E a sua história completa é uma verdade para você e é uma verdade para Deus. Porque só você e Deus conhecem a sua história completa. Você pode ter os seus pais e eles conhecem a sua história.
Você pode ter o seu cônjuge, seus filhos, e eles conhecem a sua história, mas não toda. Só quem conhece a sua história inteira é você e Deus. E só quem conhece a verdade das histórias que contamos é Deus. Muitas vezes nem nós mesmos conhecemos a verdade inteira das histórias que contamos. Quando contamos histórias sobre outras pessoas, é a nossa história com a nossa verdade. Quando elas contam sobre nós, é a história delas com a verdade delas. Agora, toda a nossa história, que você sabe que Deus sabe, está dentro da verdade, que é a verdade única. Existe uma verdade só. Apesar de ter falado aqui, a história que as pessoas contam tem a verdade deles. A que nós contamos tem a nossa verdade. Mas só existe uma verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A diferença não está nas histórias que contam sobre nós ou que nós contamos sobre nós mesmos, ou a nossa própria história. A diferença está no que fazemos quando isso acontece. O que fazemos diante das histórias que contamos, ou que é contada sobre nós, ou a nossa própria história inteira. Aí está a diferença. Se esse povo tivesse entendido isso, nós não estaríamos lendo esse versículo. Ele está aqui para nos ensinar. Nós poderíamos estar lendo aqui para sentir prazer em saber que aquele povo entendeu. Poderia ter mudado aqui, ó. A história de Deus, não, nem vou falar isso. A história de Deus não se muda. Mas já pensou se esse povo, ao invés de estar ali 3 dias, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito. Pai, o Senhor nos tirou das mãos do faraó. Nós estamos sem água. Abre as portas do céu, meu Deus. Nos traga a vida, porque a água é vida. Não nos deixe passar essa situação. No mundo havereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ao invés de reclamar, murmurar, criticar, temos que buscar a Ele. Temos que clamar ao Senhor com fé, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique com esta palavra no seu espírito. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Fiquem com Deus.